Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, França. O prazer é nosso sempre estar aqui com vocês, né? Então, deputado, o senhor que, além de liderar a CCJ, também lidera a Escola do Legislativo. Então, se encerra agora o primeiro semestre desse ano legislativo, com uma série de ações, uma série de pautas importantíssimas que foram discutidas. Então, o que o senhor destaca do que foi realizado, do que foi aprovado, autorizado na CCJ nesse primeiro semestre? Bom, primeiro, França, agradecer aí pelo convite, né? E dizer que foi uma honra estar presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, onde todas as proposições que passam pela Assembleia passam inicialmente por lá. Então lá tivemos a oportunidade de apreciar mais de 200 matérias diferentes, né? Matérias de iniciativa da própria mesa diretora do Legislativo, matérias de iniciativa do Executivo, apresentado lá pelo governador, matérias que vieram do Judiciário, do Tribunal de Contas, então as mais diferentes da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim. Então, tivemos aí um volume recorde de matérias analisadas, culminando ontem com a aprovação de muitas matérias. Deputado, e a pauta, ela fica limpa já nesse semestre ou tem alguma pendência ainda para ser analisada pela CCJ? Não, poucas coisas, né? Algumas que gerou dúvidas se era uma matéria já repetitiva, mas eu arriscaria dizer que 99% das matérias que foram submetidas à Assembleia, à Comissão de Constituição e Justiça, foram de fato analisadas, votada, aprovando ou rejeitando, mas pouquíssimas pendências, não é? Então, um ou outro caso, mas nada significativo. Deputado, e dentre essas matérias, o senhor sinalizou que inclusive foi um volume recorde, o maior dos últimos anos na Assembleia Legislativa, há matérias importantíssimas, como reorganização administrativa, há algumas pautas que geram polêmica, como é o caso do uso da cannabis para fins medicinais. Houve, de algum modo, algum problema em aprovar essas pautas mais espinhosas, essas que exigem uma maior discussão? Como foi esse diálogo também com a oposição dentro da Comissão de Constituição e Justiça? Bom, primeiro, na minha análise, não tivemos grandes dificuldades. Temos pontos polêmicos, sim, isso faz parte do papel do Legislativo. A oposição, de um modo geral, foi muito cordial. A oposição, ela não tem dado grande trabalho, assim, grande resistência. Ela questiona, e é importante o papel da oposição, no sentido de que ela também contribui com a visão de quem está de fora, digamos, da base do governo, mas ela tem colaborado. A Assembleia é uma casa de entendimento. Mesmo quando não tem entendimento, tem um certo acordo de que ali não é possível e aí vai-se para o voto. Mas há todo um cuidado da nossa parte, da liderança do governo, dos blocos partidários, de que algo que é mais, digamos assim, tenso, possa ser dialogado antes com as partes. As PECs, por exemplo, as propostas de emenda constitucionais, elas precisam ser analisadas. Alguém pede visto, devolve, essa foi um outro espírito de colaborativo que todos os parlamentares e todas as bancadas tiveram. A questão vinculada a reajuste de servidores, que são matérias espinhosas, criação de novos cargos, reestruturação, isso sempre gera debate. Esse projeto vinculado aí à saúde da cannabis, que tinha sido reprovado anteriormente, então já tinha dois em tramitação, então foi feito um acordo entre os parlamentares usando o critério da prioridade por quem apresenta primeiro e construindo uma proposta. Projetos que às vezes são apresentados, projetos de lei que são apresentados como uma emenda propositiva, que aí tem que ser como indicativo, e aí a gente constrói esse consenso. Então é tanto que o plenário tem tido poucas polêmicas, haja visto
essa forma de abordagem e esses entendimentos construídos previamente com o apoio das lideranças partidárias e do próprio governo. Você acredita que essa facilidade no diálogo, na aprovação de pautas, porque por mais que tenham tido algumas pautas um pouco mais polêmicas, não houve uma grande dificuldade para a apreciação célere dessas matérias, se deve também ao fortalecimento dessa relação entre o Poder Executivo e o Legislativo? Claro, nós temos uma bancada consolidada e temos aí essa capacidade de diálogo, um amadurecimento das bancadas e essa vontade que a gente tem percebido no governo, de fato, de acertar, de propor coisas novas. Isso ajuda, né? E matérias mais polêmicas geralmente estão relacionadas a interesses de corporações, de um modo geral. Quando tem uma corporação, a hora dos servidores ou do setor produtivo, empresarial ou de um segmento qualquer. Porém, é importante que qualquer tensão possa ser gerenciado antes da votação. Então, eu sempre procurei construir isso, assim tem sido a orientação também do presidente da Casa, as matérias também de origem do Legislativo, da própria mesa diretora. Então, é construído um consenso envolvendo todas as bancadas e isso tem ajudado a fluir, bem as matérias, os projetos de lei, os requerimentos, as menções, todas, então tem fluído bem. Por isso que tivemos esse índice de aproveitamento altíssimo, que ultrapassa 200 matérias apreciadas, votada, a grande maioria aprovada, apesar de uma emenda aqui e outra ali. Esse modus operandi ele vai prevalecer também na discussão da lei orçamentária anual, porque quando a gente fala do segundo semestre legislativo, logo vem a questão orçamentária, porque no primeiro semestre tem a aprovação da LDO, que aponta as diretrizes, mas o orçamento em si é discutido no segundo semestre. Então, o senhor acredita que essa discussão também vai ser um pouco mais fácil do que nos anos anteriores, porque o orçamento ele tem que congregar ali os interesses de todos os órgãos, dos poderes, que às vezes estipulam um reajuste que não pode ser concedido. Como o senhor estima, prospecta essa discussão relativa à LOA no segundo semestre? Bom, ontem já foi aprovado a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, né? Em breve será apresentado a Lei Orçamentária e aí sempre tem os pontos que precisam passam por negociação. As bancadas já estão aqui apresentando essa questão das emendas de bancadas com um fator seguindo o rito do Congresso Nacional. Então já estão levantando essa possibilidade. É um diálogo que vai ser feito com o Executivo, assim como também os poderes fazem esse diálogo com o Executivo. Então, orçamento, é um cobertor curto, então, que nunca dá para tudo, e você tem hora que tem que priorizar. Então, o Legislativo puxa para um lado, o Judiciário para outro, o Executivo para outro, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, enfim. Mas tudo tem sido definido a partir desses entendimentos. Então, acho que faz parte, o Piauí vive um bom momento, principalmente relacionado à sua capacidade de investimento. O governador Rafael tem trazido pautas novas, como essas questões relacionadas ao empreendedorismo, à educação, de tempo integral. Não é uma pauta nova, mas é uma pauta usada, essa questão das tecnologias, de como tratar. Então isso requer a questão ambiental, com a questão do hidrogênio verde, a geração de energias, o uso das energias sustentáveis, de forma em que o Piauí se torne um estado que esteja na linha de frente dessas novas tecnologias. Isso tudo certamente ajuda. E, claro, isso exige mais orçamento. E a gente vai fazendo as negociações. Ontem mesmo nós aprovamos algumas matérias importantes para o Judiciário, que é uma adequação do Judiciário a essa nova priorização da segurança pública. Foi aprovada aí
uma maior estrutura, principalmente nessa área criminal, para poder, digamos assim, turbinar o judiciário nessa área mais criminal. Então, as varas criminais para poder julgar, dar mais celeridade no processo de julgamento dessas ações que visam fortalecer o aparato da segurança pública no Estado. Então, tudo liderado aí pelo Executivo no entendimento com o Judiciário. Então, assim como também aprovamos matérias relacionadas à área ambiental, que se adequa aí à nova legislação, a esses novos tempos, mas também matérias relacionadas à infraestrutura, à saúde, à educação. Então, acho que o Legislativo tem se colocado à disposição para colaborar com aquilo que está sendo proposto para o nosso querido estado do Piauí. Nós estamos no ano que antecede as eleições e durante um tempo surgiram alguns rumores de que a pauta na Assembleia estaria travada. Na CCJ, o senhor sentiu em algum momento que houve um travamento na pauta, especialmente por conta desse conflito, entre aspas, conflito, envolvendo a indicação do PT à Prefeitura de Teresina? De jeito nenhum, nenhum momento houve. Quando se postergou em algum momento alguma matéria, não era por uma questão política eleitoral, mas por uma questão de esclarecimento. Essa pauta do Judiciário era para ter sido votada na terça, mas por falta de alguns esclarecimentos, então ontem já foi votada. Ontem pela manhã, o próprio presidente do Tribunal de Justiça, junto com vários assessores e magistrados, esclareceram alguns aspectos e a coisa fluiu naturalmente. Não tem... Até o momento eu não percebi nenhuma situação, travamento de pauta por questões políticas e muito menos questões eleitorais. Perfeito. Em relação à escola do Legislativo, o que o senhor destaca nesse primeiro semestre em relação à sua atuação? Então, nos dado uma missão, o presidente Franzé nos deu uma missão de dirigir a escola e de aproximar, colaborar para que cada vez mais a Assembleia esteja mais próximo da sociedade e prestando relevantes serviços que outros segmentos às vezes não conseguem. Então ali nós mantivemos uma programação que estava já de qualificação de servidores, adequamos essa nova qualificação a essa nova estratégia da atual gestão, também buscando uma relação de fortalecimento da cidadania, como por exemplo o projeto do Parlamento do Futuro. Nós estamos implantando um projeto em que vão ser selecionados 30 alunos e alunas, então de escola da rede estadual, que vão ser deputados. Está sendo definido se 1 dia, 2 dias ou 3 dias. Então eles vão exercer o papel de deputado. Então são alunos que vão ser escolhidos pelos seus pares lá nas escolas estaduais e que aqui vão dirigir as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça Jovem, digamos assim, a Comissão de Administração e Finanças, e vão debater projetos de interesse da sociedade, especialmente da juventude. Então esse alunado que vai ser deputado, digamos, deputado do futuro por um dia, vai exatamente. Esse é um dos projetos. Estamos tratando um projeto de formação na área de gestão de projetos sociais, projetos de interesse das comunidades, como, por exemplo, a coleta e o tratamento de resíduos sólidos, com entidades de bairros que possam, a partir dali, estar fazendo esse trabalho, já que os resíduos sólidos, o lixo, como é popularmente conhecido, é um problema para a sociedade, somente nas grandes cidades. E vamos estar tratando questões relacionadas à agroecologia, que é essa questão ambiental, da qualidade dos alimentos, da combinação da inclusão social, econômica e ambiental. É um desafio que a sociedade tem pela frente, assim como também a questão da água. Então a escola, ela vem cumprindo a sua missão e agora se preparando para cumprir novos desafios. Claro, mantendo o que já vinha antes, numa parceria com outros parceiros, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Militar,
Câmara de Vereadores, então, da capital e do interior. Então, a escola presta relevantes serviços para a sociedade. O que nós estamos buscando é uma maior aproximação e um fortalecimento de projetos que, de fato, colaborem para a formação cidadã. Uma das suas pautas no Legislativo, também uma das grandes demandas da sociedade, inclusive nós recebemos constantemente mensagens aqui no Banca de Sapateiro, diz respeito à moradia digna para os piauienses. E lá na Vila Beira Rio, inclusive na zona sul de Teresina, é uma causa que o senhor vem assumindo para si. Qual é a situação dos moradores lá na Vila Beira Rio? Pelo que o senhor tem observado, o senhor tem trabalhado junto a esses moradores, eles que, apesar de uma ação crescente de grileiros na região, a Vila Beira Rio abriga atualmente 53 famílias em áreas remanescentes. E em Teresina há mais de 200 áreas ocupadas e conflituosas. O que é possível se fazer para atender a essa necessidade de uma moradia digna e resolver esses conflitos? Uma das áreas de conflito na sociedade e uma das causas também da pobreza é o acesso à terra, quer seja para produzir, quer seja para morar. Acho que avançamos muito na regularização fundiária no campo, embora ainda tenha pendências de comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, enfim, ainda temos um percentual significativo. A outra é a urbana, e essa se aguça ainda mais, apesar de uma legislação que temos, ainda é muito lento o processo. Aqui em Teresina, para você ter uma ideia, são mais de 300 ocupações, isso é o que as entidades que coordenam os diferentes movimentos informam. Então nós temos aí cerca de 15 a 20 mil famílias, pelo menos, que estão em áreas conflituosas. Lá na Vila Beira Rio é uma área que ainda nos anos 80 ainda, ela foi reconhecida como área de utilidade pública pelo município de Teresina, e nesse período todo essa área não foi dada uma destinação e algumas empresas supostamente estão grilando, estão ocupando irregularmente. Aí tem de tudo. São várias empresas. E nunca a prefeitura reclamou. Agora, recentemente, 53 famílias organizadas pelo OPA, que é uma organização popular, eles ocuparam essa área. É uma área, a priori, insalubre, porque tem lixo, tem água, inclusive lá tem uma nascente d'água belíssima, por exemplo. E aí começaram a ocupar. Imediatamente, estranhamente, a prefeitura foi lá e contestou a ocupação, inclusive entrando com ação judicial com pedido de liminar. Sim. Veja só, quer dizer, as empresas podem ocupar irregularmente, ninguém diz nada. Agora, as famílias que não têm um local para morar, não podem. Então, não pode ser dois pesos e duas medidas. Então, o que nós defendemos é que seja tratado, pelo menos, com equidade e as mesmas condições. Se vai retirar as famílias, retirem também as empresas. Se vai deixar as empresas, tem que deixar as famílias. Então, e são várias, Vila Vitória, assentamento Sapucarana. Então, nós temos uma quantidade enorme. Isso demonstra que a questão da moradia, ela está longe de ser resolvida. E agora, essas famílias que não têm onde morar, vivem de aluguel, ou às vezes de favor, num puxadinho ali da família, com essa retomada do Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, liderado aí pelo presidente Lula, elas de fato se reanimam e passam a ter uma esperança maior de que é possível conseguir um pedaço de terra. Então, eu sempre estive, pela minha origem, e vou continuar defendendo aqueles que, de certa forma, são injustiçados ou não têm as condições mínimas para viver com dignidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, foi esse o sentido da visita à Vila Beira Rio, mas também a outras vilas, a outras ocupações. Ontem mesmo eu recebi ali outro grupo. Então, é assim. Então, a minha causa sempre foi essa causa das pessoas que não têm essas condições mínimas de sobrevivência. O senhor citou aí a Prefeitura de Teresina e, claro, a gente não pode deixar de tratar sobre política, porque essa discussão está em voga, é uma discussão, inclusive, que foi bastante antecipada aqui na capital piauiense. Em 2020, o senhor apoiou o Fábio Novo, que foi candidato
do PT à Prefeitura de Teresina para a eleição do ano que vem. O senhor já tem algum posicionamento em relação a essa disputa interna do PT? O PT está amadurecendo, não é? O nome inicial que eu trabalhava em 2020 era o nome do deputado Franzé, mas ele desistiu naquela época e eu apoiei o deputado Fábio Novo. Iria apoiar qualquer um dos dois. Eram 4, agora só tem 2, porque o deputado Merlong anunciou a retirada da sua candidatura. E aí o seguinte, eu estou aqui, como eu fui presidente do PT e tenho um bom trânsito, estou querendo ajudar, sou da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, sou membro do Diretório Nacional, então estou buscando encontrar uma solução por consenso para que a escolha não seja traumática para o partido, não seja conflituosa. Avançamos agora esses dias, onde os 2 candidatos remanescentes, digamos assim, diga-se de passagem, são bons nomes, são excelentes nomes, tanto o deputado Fábio Novo quanto o deputado Franzé. Eles, de fato, reafirmaram um compromisso já selado anteriormente de que qualquer que seja a decisão, estarão juntos no processo eleitoral propriamente dito. Né? Isso é muito importante. E a partir de reuniões envolvendo o governador, o nosso senador e hoje ministro Wellington Dias, a nossa ex-governadora Regina, a direção municipal e estadual liderada aí pelo deputado Magalhães, pelo deputado João de Deus, aí nós acompanhando. Então, por conta disso, eu tenho uma posição, minha posição já está definida, já tenho qual é a posição, mas estou aguardando um avanço, aí, ajudando nessas negociações para poder a gente construir, definir por consenso e não por uma votação. Se não tem entendimento, vai para a votação, para que a sequela seja o mínimo possível. Então, acho que são bons nomes. O Partido dos Trabalhadores vive um dos melhores momentos da sua história do Piauí, sim, é bom que se diga. Hoje a gente tem, são quase 40 prefeitos e prefeitas, a perspectiva de dobrar essa bancada. Quase todo dia nós recebemos abordagem de lideranças municipais que têm mandatos ou que querem ser candidatas, querendo vir para o Partido dos Trabalhadores. Nós temos um número enorme de vereadores, nós temos uma bancada, a maior bancada hoje no Piauí de parlamentares estaduais é do Partido dos Trabalhadores, de deputados federais também é do Partido dos Trabalhadores. Temos o governador do estado, um jovem governador que já dá sinais para que veio. Então, é o governador melhor avaliado no Brasil e o mais jovem, o melhor avaliado. Desbancou o governador do Paraná, que há vários anos vinha sendo avaliado como o governador com maior aprovação. E temos o presidente da República com a estatura, com a desenvoltura que tem o presidente Lula. Então, o PT tem uma grande expectativa e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Então, nós estamos com condições, a meu ver, reais de disputar para ganhar. O que nós vamos ganhar ou não, eu espero que ganhe. Mas eleição é eleição, a gente só sabe depois de apurar os votos. E temos os melhores nomes para a Prefeitura de Teresina. Então, nós temos que dar os créditos. O deputado Fábio Novo e o deputado Franzé têm quilate, têm experiência de gestão, têm experiência na política, têm capacidade técnica, têm todas as condições de fazer de Teresina uma cidade de fato referência, porque o que está aí no momento de fato deixa muito a desejar. A sua posição pessoal prévia, então, é a mesma de 2020, de apoio a Franzé Silva? Deixa eu lhe dizer, eu estou aguardando, como eu estou ajudando e como eu sou da direção nacional, eu estou preferindo não externar agora. Eu não estou em cima do muro. Então, para evitar, para me permitir ajudar nessa definição. Dentro do PT, eu sempre fui um aglutinador de pessoas, né? Então, eu construo com consenso, eu construo por entendimento. Eu acho que o entendimento ruim, como diz o ditado popular, é melhor do que uma briga boa. E acho que os dois são bons nomes, portanto, eu vou me manifestar na hora certa sobre essa posição
e respeitando a decisão do partido. E só para finalizar, deputado, o senhor citou que é membro do Diretório Nacional. Qual vai ser a participação do Diretório Nacional nas definições nas capitais? Isso porque o PT teve um resultado indigesto nas eleições de 2020, não conseguiu nenhuma prefeitura de capital pelo país. A que andou mais perto de conseguir foi a de Recife, em que a Marília Reis chegou a ir para o segundo turno, mas não conseguiu. Então, qual vai ser o papel do Diretório Nacional nessas definições nas capitais? O Diretório Nacional ele tem construído alguns critérios, não é? E a orientação geral é que a gente possa ter o maior número de candidatos, porém, considerando aí a base aliada que assegurou a vitória do presidente Lula. Aqui em Teresina é um dos locais onde o diretório coloca como prioridade a eleição da prefeitura, mas também tem outros estados, como Recife, que você citou, Salvador, Porto Alegre, Palmas e por aí vai, né? Então, a perspectiva é que a gente lance candidatos em pelo menos umas 20 capitais. Então, e o partido está discutindo isso agora. Inclusive, tem uma previsão de vinda da presidente Gleisi Hoffmann aqui agora em julho ou no início de agosto. Então, exatamente para poder sentir. O PT não impõe, o PT orienta, até porque o país é muito diverso. E apenas ele orienta e ajuda a gente a definir critérios. A gente que apresenta para o PT. Mas aqui a orientação do Piauí é termos uma candidatura aqui para Teresina, como também em Parnaíba, como principalmente nas principais cidades do estado, nas cidades médias. Na eleição de prefeito, na eleição anterior, de 2020, o PT manteve a mesma votação que nós tivemos na de 2016. Isso. Mas nós perdemos espaço nas cidades médias do Piauí. Não é? Então nós perdemos eleição em Parnaíba, nós perdemos em... Isso, naquele ano 2020, em Campo Maior, PT foi, inclusive, o PT do Piauí foi o único que conseguiu manter o número de prefeituras em comparação nacional, mas, como o senhor citou, em cidades menores. A gente nós aumentamos o número de prefeitos e prefeitas, mas nas cidades menores. Então, a estratégia é, de fato, a gente fortalecer nas eleições nas cidades médias que nós queremos avançar. Tanto que, provavelmente, o deputado Florentino será o pré-candidato do PT em Parnaíba. O deputado Paulo Martins deverá ser em Campo Maior, em Piripiri a atual prefeita Jove Oliveira, em Pedro II a Neumann Café, em Picos provavelmente a gente vai fazer uma composição lá com o MDB, mas assim, sempre tendo esse cuidado de fazer, de consolidar, de fazer um alinhamento com a base aqui estadual e nacional. Ano que vem o PT muda esse quadro de não ter prefeito em capitais? Eu acredito que sim, né? Nós tivemos uma campanha muito forte contra o PT, chegou até a ser nominado de uma campanha do antipetismo, isso foi no Brasil inteiro, e aí isso terminou desgastando e repercutiu nas eleições municipais em 2020. Acho que agora nós vamos avançar e vamos retomar em algumas capitais e em cidades acima de 200 mil eleitores, falando isso no Brasil inteiro. E aqui no Piauí, eu espero, estamos trabalhando para isso, nas cidades acima de 50 mil eleitores. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente, deputado Francisco Lima, pela entrevista hoje, bem esclarecedora em relação ao trabalho na CCJ, também com novidades políticas como essa vinda da Gleisi Hoffmann ao Piauí, nesse mês ou no início do próximo mês. Muito obrigado mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Bom, nós aqui agradecemos, estamos sempre à disposição para ajudar a esclarecer e também, às vezes, promover o debate, que é isso que faz a sociedade mais cidadã e mais democrática. Perfeito. Nós conversamos com o deputado estadual Francisco Lima, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e também da Escola do Legislativo.